Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição A Lei da Responsabilidade Pessoal. Estou orando por você que está acompanhando essas reflexões bíblicas. Que a poderosa mão do Senhor continue te protegendo e te fazendo prosperar em todas as áreas da vida. Assista os vídeos e deixe seu feedback com seu like, seus comentários. Compartilhe os vídeos aí nas suas redes sociais. Vamos juntos alcançar muitas outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Inclusive, nós estamos chegando aí a quase 3.000 inscritos no canal, mas uma pequena minoria está aí com o sininho acionado. Acione para você receber as notificações. Diga também de qual cidade você está com foco na lição. O textuário da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, comentarista da lição, ele afirma que Deus deseja a salvação de todos, porém cada ser humano tem a sua responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 18, versículos 19, 20, 26 e 27. Nesse texto, por meio do profeta Ezequiel, Deus expõe a exclusiva responsabilidade de cada pessoa por todos os seus atos, atitudes, pensamentos, decisões e não decisões ao longo da vida terrena. Desde que o ser humano cedeu à tentação no Éden e desobedeceu às orientações recebidas diretamente de Deus, o ser humano tem uma tendência de, ao invés de reconhecer seus pecados, confessar e pedir perdão, tenta jogar a culpa em terceiros que podem estar ou não envolvidos, direto ou indiretamente, com o pecado cometido. Quando Deus confrontou Adão e Eva no Éden, e até mesmo a serpente, Deus demonstrou seu desejo de perdoar os pecados e redimir o ser humano. Mas como Deus criou o ser humano dotado de livre-arbítrio, a responsabilidade de decidir aceitar ou não a salvação oferecida por Deus é pessoal e intransferível. O trabalho divino para conscientizar o ser humano quanto aos seus juízos é para dar os elementos necessários que ajudarão cada pessoa na sua tomada de decisão em se arrepender ou não de seus pecados e abandoná-los, continuar ou aderir a eles. Pois cada pessoa saberá de forma antecipada sobre as bênçãos, como também sobre as maldições a que estará exposto na sua tomada ou não de decisão. Aqui em Ezequiel capítulo 18, Deus apenas rememora o que ocorreu no Éden, quando Adão e Eva tiveram que arcar com suas responsabilidades, foram expulsos da presença de Deus, tiveram que sobreviver por meio de trabalhos árduos e sofrer dores desnecessárias e evitáveis caso permanecessem fiéis a Deus. A responsabilidade pessoal de Adão e Eva envolveram pelo menos 5 questões. A primeira questão é social, pois sem comunhão com Deus, a qualidade e a sustentabilidade da vida humana nos relacionamentos e na sobrevivência ficaram comprometidas e quase que a humanidade foi extinta no dilúvio. Além de se auto-prejudicarem, Adão, Eva e quaisquer pessoas que pecar vai comprometer o seu bem-estar e o das futuras gerações. A segunda questão é psicológica, pois o ser humano teve que conviver com a culpa de ter ferido a santidade de Deus e ainda ter que conviver com as incertezas da vida, fruto de suas decisões equivocadas fora da direção de Deus. A terceira questão foi econômica, pois ao desobedecer a Deus, o ser humano assumiu para si a responsabilidade por sua manutenção. Até então, Deus havia dado tudo o que o ser humano precisava para sobreviver. Mas a partir de lá, o ser humano teve que lavrar e cultivar a terra e sobreviver do suor do seu rosto. A quarta questão foi ambiental, pois a terra e a vegetação passaram a sofrer a interferência humana danosa e, em consequência dela, se degradou. A quinta questão é espiritual, pois o ser humano perdeu a comunhão com Deus e, ao invés de se arrepender, tentou fugir de Deus e se eximir da culpa, atribuindo seus erros a terceiros. Sem comunhão com Deus, o ser humano ficou sem visão espiritual, à mercê dos enganos do inimigo da alma humana, que sempre vai levantar questionamentos para colocar em dúvida as orientações de Deus por meio da sua palavra. Ainda hoje, a ação do inimigo ela continua na mesma linha de atuação.
Mesmo que o inimigo ele sustente uma verdade dentro do contexto bíblico, por trás dessa verdade sustentada por ele, sempre estará alguma motivação enganosa para distorcer o contexto bíblico e levar o ser humano a perder a comunhão com Deus. Portanto, muito cuidado com o que o inimigo fala, até mesmo através de pessoas possessas. Sempre ele vai estar trabalhando para enganar o ser humano. Logo no início de seus comentários, o pastor Valdir Alves ele chama a atenção para a necessidade de cada pessoa fazer uma autoanálise e tentar responder de forma honesta, com base nas Escrituras Sagradas, a pelo menos duas perguntas. Como está o meu relacionamento com Deus? Qual a minha responsabilidade no estado, na situação que se encontra o meu relacionamento com Deus? Tente responder honestamente essas duas perguntas. Ainda que a tendência humana seja de transferir a responsabilidade para terceiros, não é isso que Deus espera do ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança. Esse tipo de artifício só vai complicar as coisas, pois a pessoa estará deixando um abismo chamar um outro abismo ainda pior. No Éden, Adão chegou ao cúmulo de culpar o próprio Deus, pois ao dizer que a mulher que me deste por companheira me deu da árvore e eu comi, em outras palavras, Adão estava dizendo: se o Senhor não tivesse me dado Eva por mulher, eu não teria pecado. Por sua vez, Eva culpou a serpente. E quando Deus amaldiçoou a serpente, fica implícito que a serpente ela poderia ter resistido para não se tornar um instrumento nas mãos do inimigo, pois de alguma forma a serpente ela se deixou ser seduzida por Satanás e teve que assumir a sua parcela de responsabilidade. Cada animal, inclusive o ser humano, que é um animal racional, tem os seus instintos dados por Deus e por eles tomam ou não suas decisões cujas consequências terão que arcar com elas, sejam elas boas ou ruins. Ainda que as pessoas envolvidas em alguma situação pecaminosa possam ser vítimas até um certo grau, cada pessoa carrega em si a responsabilidade de ter sido criada à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, deve estar em estado de vigilância contínua e resiliente na dependência de Deus, para não vir a ser enganada com mentiras demoníacas vestidas de falsas verdades que atraem e podem tornar a pessoa presa de seu próprio descuido espiritual. A capacidade de escolher é um atributo natural dado por Deus a todas as pessoas. Essa verdade fica explícita quando Deus disse a Adão e Eva: de toda a árvore comerás livremente, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o ser humano não tivesse condições de desenvolver a capacidade de escolher, Deus não teria deixado essa responsabilidade em suas mãos. O próprio Adão já havia comprovado que tinha aprendido bem a lição e exerceu de forma brilhante a capacidade de escolher os nomes de todas as coisas criadas. Ao se deixar ser enganado pelo inimigo, o ser humano ele permitiu ter afetado a sua capacidade de escolha, que passou a ser tendente a desobedecer às orientações de Deus. No entanto, o ser humano continua sendo um ser volitivo, com capacidade de se desenvolver para melhor ou para pior quanto às escolhas pessoais. Diante da tendência de rebeldia da nação de Israel em relação à vontade de Deus, Moisés bradou dizendo: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Josué confrontou o comportamento infiel de seus concidadãos judeus e se posicionou dizendo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O próprio Cristo deixa evidente a responsabilidade humana em segui-lo ao se utilizar da preposição se, uma expressão condicional que depende da escolha humana. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, cada pessoa deve tomar a sua decisão, deve se posicionar diante de Deus. Apesar de Deus ter criado o ser humano reto e ele ter buscado muitas invenções, mesmo as pessoas que não servem a Deus por não possuir o conhecimento da sua vontade, elas conservam em seus corações a capacidade de sentir o que é certo ou errado, bem como o intelecto e a vontade pessoal para processar todas as informações e realizar uma escolha. Como a capacidade do ser humano ficou tendente a escolher desobedecer, para o escritor Timóteo Munho, Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, ele capacita as pessoas com uma medida da sua graça, por meio da ação do Espírito Santo, para que elas respondam positivamente ao chamado de salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. A culpa coletiva não exclui a culpa individual e nem a culpa individual exclui também a culpa coletiva. Mesmo que as gerações do passado ou que determinadas lideranças tenham falhado na transmissão do conhecimento de Deus e deixado exemplos ímpios, imorais, abomináveis diante de Deus, cada pessoa em sua época responde por si diante de Deus, com base na sua escolha em aceitar ou não para si as oportunidades de pecar ou de permanecer no centro da vontade de Deus. Diante da tendência de os judeus culparem os pais pelos pecados dos filhos ou os filhos pelos pecados dos pais, eles desconsideravam o próprio histórico da nação, que ao longo dos tempos tiveram exemplos práticos de que cada um é responsável por suas escolhas pessoais. Ao receberem a revelação divina por meio dos profetas Jeremias e Ezequiel, os judeus tinham que se posicionar diante de Deus quanto ao que ele requeria, ou seja, precisavam de forma pessoal se arrepender, confessar, pedir perdão e abandonar suas práticas pecaminosas. O cristão, apesar de estar vivendo e convivendo com uma sociedade ímpia, com a mente corrompida pelo pecado, deve se conservar puro diante de Deus, tendo cuidado de não se deixar ser induzido por falas ou comportamentos errados, deve passar tudo pelo crivo da palavra de Deus, observando o contexto geral das Escrituras, evitando assim interpretações isoladas que dão base às muitas heresias existentes. A possibilidade de ser diferente é real tanto para o bem quanto para o mal. Um pai que leva uma vida devassa, pecaminosa, ímpia, imoral, corrupta, abominável, não condiciona o filho a seguir no mesmo caminho. Da mesma forma que um pai que tem uma vida reta, justa, temente a Deus e que se desvia do mal, como foi o exemplo de Jó, não garante necessariamente que o filho seguirá na mesma direção. Veja o exemplo histórico da nação de Israel. O rei Acaz foi um rei extremamente mau e desobediente à vontade de Deus. Já Ezequias, seu filho sucessor, foi um rei temente a Deus, reparou o templo em Jerusalém, organizou os levitas para se santificarem e exercerem o ofício sacerdotal, purificou o templo, restabeleceu o culto exclusivo a Yahvé Adonai, celebrou a Páscoa e as festas anuais dentro do padrão instituído por Deus. Com a morte do rei Ezequias, Manassés, seu filho, reinou em seu lugar e por um longo período praticou pecados horríveis na liderança da nação, fazendo-a se desviar dos propósitos de Deus. No entanto, quando Manassés foi preso e levado para a Babilônia, ele se arrependeu de uma forma muito profunda diante de Deus, pediu perdão e Deus restaurou o seu reinado. Manassés, em seguida, reedificou o sistema de defesa de Judá, liderou uma reforma religiosa e houve um grande avivamento em Judá. Amon, filho de Manassés, mesmo conhecendo tudo o que ocorreu com seu pai, nos 2 anos que reinou, fez tudo o que era errado diante dos olhos de Deus e por isso foi morto pelos próprios servos do palácio. Já Josias, filho sucessor de Amon, mesmo iniciando seu reinado com apenas 8 anos de idade, fez uma revolução espiritual em Judá, destruiu a idolatria, reformou o templo, valorizou as instruções divinas, refez a aliança de Judá com Deus, promoveu reformas importantes para a estabilidade espiritual da nação, celebrou a Páscoa e as festas anuais também dentro do padrão estabelecido por Deus. Apesar de todos esses exemplos positivos e negativos, os judeus ainda se achavam no direito de, sem se arrepender dos seus pecados, exigirem a proteção divina com base nas promessas imutáveis de Deus.
Infelizmente, o mesmo se vê nos dias de hoje. No entanto, ainda assim, como ocorreu com a nação de Israel, as promessas de Deus elas não são garantias incondicionais de que a pessoa que recebeu a promessa será favorecida. A garantia incondicional é a pessoa aceitar para si as reivindicações exclusivas de Deus, é a lealdade e obediência incondicional à vontade de Deus. Daí o valor da conversão, a exemplo do que aconteceu com o rei Manassés, que se converteu, Deus o perdoou e restabeleceu o seu reinado. Ezequiel, com precisão cirúrgica, ele narra o resultado da conversão genuína, dizendo: se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. O termo converter no hebraico, ele traz o sentido de mudança de reações, de atitudes e de sentimentos. O mesmo sentido do termo grego metanoio, que é traduzido por arrependimento. No Salmo 51, verso 17, o salmista Davi declara que Deus não resiste a um coração humilde e arrependido. A ideia colocada aqui também pelo profeta Ezequiel no capítulo 18 é a ideia de causa e efeito em meio às circunstâncias que envolvem a vida humana e seus posicionamentos tomados diante de Deus. A causa de um coração ímpio, abominável diante de Deus, produz o efeito de morte, de destruição. A causa de um coração justo e temente a Deus produz o efeito de vida, de salvação. De acordo com o comentário bíblico Moody, o ser humano é livre para renunciar ao seu passado tanto para o bem como para o mal. Os efeitos que ele vai experimentar na vida vai estar atrelado à causa que o apoia, seja para o bem, seja para o mal. A relevância da resposta humana para Deus está no fato de a pessoa poder ser diferente das demais a depender apenas da sua resposta, do seu posicionamento diante do chamado de arrependimento anunciado na palavra de Deus. Assim como é enfatizado pelos profetas Jeremias e Ezequiel, o apóstolo Paulo ele enfatizou as oportunidades dadas por Deus ao seu povo Israel, que preferiu agir de forma rebelde, mesmo sendo advertidos de diferentes formas. Nos dias do profeta Ezequiel, os judeus chegaram a dizer que a maneira de Deus agir não era correta, e por isso, segundo eles estavam sofrendo injustamente. Olhando para o triste comportamento dos judeus, tente responder de forma honesta como você tem reagido diante do agir de Deus e da sua palavra. Pense nisso e observe o exemplo de Caim, que apesar de ter tido a iniciativa de oferecer um sacrifício ao Senhor, Caim preferiu usar seus conhecimentos e sua criatividade para tomar a pior decisão da sua vida. Rejeitou a forma de Deus reagir ao seu culto, ao seu sacrifício, não teve interesse em considerar e aceitar a vontade de Deus para si, mesmo depois de Deus ter pessoalmente falado com ele. Sem dúvidas, Deus quer que todos sejam salvos. Ele fez e faz de um tudo para o ser humano ter o conhecimento necessário ao seu respeito para vir a ter interesse em ser restaurado, se colocar sob sua proteção e seja alcançado com toda a sorte de bênçãos destinadas aos fiéis. No entanto, o desejo de Deus em salvar a humanidade não anula o seu juízo. Prova disto é que Deus sempre insistiu e insiste em advertir a humanidade sobre a necessidade de rever seus conceitos, mudar de direção, de atitude, de pensamentos para se livrar dos seus juízos vindouros. A mensagem de Deus aos judeus é a mesma a cada pessoa na atualidade. Eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. A palavra usada por Deus para proclamar vidas aos fiéis é a mesma que Deus utiliza para proclamar condenação aos infiéis, aos desobedientes. Para John Taylor, a lei da responsabilidade pessoal exposta por Ezequiel é supremamente justa,
pois cada pessoa é quem faz a sua própria escolha diante da oportunidade de vida ou de morte oferecida por Deus. É de suma importância que cada pessoa saiba da sua responsabilidade pessoal. Para o escritor, o Dr. Laí Ribeiro, no seu livro A Neurolinguística na Comunicação, onde há multidão não há senso de responsabilidade. Mesmo assim, cada decisão tomada, mesmo que em meio a multidões de pessoas, são de responsabilidade individual de quem toma ou deixa de tomar aquela decisão. O fato de uma pessoa ser de uma família cristã, participar ou ser membro de uma comunidade cristã, não lhe dá o direito de ser descuidada quanto ao seu estilo de vida, quanto à necessidade de se viver uma vida separada do mundanismo. Todos, inevitavelmente, um dia terão que comparecer diante de Deus para lhe prestar contas. A advertência bíblica é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Leon Morris, comentando 1 Coríntios capítulo 4, versículos 4 e 5, ele afirma que Paulo está dizendo nesse texto que ele não tem conhecimento de nenhum ponto no qual ele tenha falhado na sua missão como dispenseiro da graça de Deus. Mesmo assim, Paulo não descansa sua confiança nisso, pois não é isso que lhe dará absolvição diante de Deus. Paulo vê nisso uma exortação para não julgar as coisas de forma prematura, pois o juízo divino é perfeito e porá à descoberta todas as coisas que estiverem ocultas. Isto porque somente o juízo de Deus pode levar em consideração os atos e os motivos que são secretos. Para se evitar surpresas, sempre tenha a palavra de Deus como referência segura, pois o inimigo sempre vai tentar colocar em dúvida as verdades imutáveis de Deus, assim como fez com Adão e Eva no Éden e com tantos outros ao longo da história da humanidade. A segurança cristã está na palavra de Deus e nunca nos achismos humanos ou em crenças populares vivenciadas pela sociedade ímpia que tenta impor que os caminhos de Deus não são perfeitos, tendo em vista a interpretação distorcida e falsa que adotam da palavra de Deus. A tendência humana é a de transferir suas culpas a terceiros, porém cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade por carregar em si a imagem e a semelhança de Deus, exercer e desenvolver a sua capacidade de escolha. O passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade e o mesmo estilo de vida ímpia ou justa. O desejo de Deus é que todos se salvem. No entanto, o desejo de Deus em salvar toda a humanidade não anula os seus juízos que serão derramados sobre os filhos da desobediência. Cada pessoa deva convencer a si mesma que ela é a única responsável por seus atos e atitudes diante de Deus. Preserve sua vida nos caminhos do Senhor, se submetendo ao que Ele revelou na sua palavra. Anuncie a todos à sua volta o amor, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, mas também anuncie os seus juízos, para que você e as outras pessoas tenham condições de se livrar deles e alcançar a salvação eterna. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.